A chuva de outono em Seul não caía. Ela se desfazia em véus cinzentos sobre a cidade. Uma cortina de melancolia que embaçava as luzes de neon do distrito de Gangnam. Para Lee Jin-woo, o som era um eco constante. Uma trilha sonora para o silêncio que ele havia meticulosamente construído nos últimos 5 anos. Sua casa, uma obra-prima da arquitetura minimalista que ele mesmo projetara, era um santuário de vidro, aço e sombras. Cada superfície polida, cada linha limpa, era uma negação deliberada da desordem, do caos, da mulher que um dia habitara aquele espaço como se fosse sua própria alma. O nome dela, Seo-ji-ah, era uma palavra que ele não pronunciava, um fantasma que ele havia exorcizado com um trabalho implacável e uma disciplina férrea. Naquela noite, o eco da chuva foi quebrado pelo som agudo e insistente da campainha. Jin-woo franziu o senho. Ele não esperava ninguém. Seus sócios sabiam de sua aversão a interrupções. Sua noiva, Han Yu-ra, estava em uma viagem de negócios em Busan. Com uma irritação contida, ele se levantou do sofá de couro escuro, o copo de uísque fazendo um anel de condensação na mesa de centro de ardósia. Ao abrir a porta, o tempo desabou. Não os 5 anos que haviam passado, mas todo o tempo, o conceito de passado e presente, colapsou em um único instante ofegante. Lá estava ela. Seo-ji-ah, mais magra talvez. Havia uma gravidade em seus ombros que a juventude de antes não conhecia. E as mesmas olheiras que ele via no espelho pareciam ter encontrado um lar sob seus olhos. O cabelo, antes longo e ondulado, estava cortado na altura do queixo, colado ao rosto pela chuva impiedosa. Ela não usava maquiagem, e essa nudez facial a tornava ao mesmo tempo uma estranha e dolorosamente familiar. Ji-ah. O nome escapou de seus lábios como um vapor congelado, um som que não pertencia mais àquele lugar. Ela ergueu o queixo, e nos seus olhos escuros ele não viu súplica, nem remorso. Viu uma exaustão tão profunda que parecia antiga, e por baixo dela, uma resolução de aço. Preciso entrar, Jin-woo. A voz. Era a mesma voz que sussurrara promessas em seu ouvido, que rira de suas piadas ruins, que gritara em agonia naquela noite final. O som atingiu um nervo profundo, e a ferida que ele acreditava ter cicatrizado se abriu, sangrando gelo em suas veias. Você não tem o direito, ele respondeu, sua própria voz uma lâmina de gelo. Ele fez menção de fechar a porta, mas a mão dela, pequena e pálida, pousou na madeira escura. Não para forçar, mas para deter. Um simples gesto de presença. Eu não estaria aqui se não fosse uma questão de vida ou morte. A ironia era tão amarga que ele quase riu. Nossa vida juntos morreu há 5 anos. Você a matou. Lembra-se? Como poderia esquecer? A memória era uma fotografia gravada a ácido em sua mente. O envelope pardo anônimo em sua mesa no escritório. As fotos. Ji-ah. Sua Ji-ah. Nos braços de outro homem. Não era um abraço casual. Era a intimidade inconfundível de amantes, a forma como a cabeça dela se aninhava no ombro dele, o sorriso secreto que ela nunca lhe dera. O confronto não fora uma explosão de raiva, mas um colapso glacial. Ele colocara as fotos sobre a mesa de jantar de mármore, e o mundo dele se partira ao meio. Ele esperara negações, lágrimas, desculpas. Não recebeu nada. Apenas um silêncio devastador. Um silêncio que era uma confissão. Pegue suas coisas, ele dissera, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu quero você fora desta casa até o amanhecer. Ela não argumentou. Não chorou. Apenas o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar na época. Não era culpa, mas uma dor tão vasta que parecia engolir todo o ar da sala. E ela se foi. Sem uma mala, sem um telefonema, sem um vestígio. Desapareceu como se nunca tivesse existido, deixando para trás um buraco em forma de traição no centro da vida dele.
Agora o fantasma estava à sua porta, falando de vida ou morte como se ainda tivessem algo a compartilhar. De quem? Ele cuspiu a pergunta. Do seu amante? Ele finalmente se cansou de você? A dor brilhou nos olhos dela, uma faísca rápida. Mas ela a apagou. Não. Não é sobre mim. É sobre você, Jin-Woo. Ele a estudou, o arquiteto nele analisando as rachaduras na fachada. Ela não estava mentindo. Mas isso não significava que estivesse dizendo a verdade. Jia era um enigma envolto em dor. Eu não tenho nada para falar com você. Ele disse. A finalidade em sua voz era a mesma daquela noite, 5 anos atrás. Eu sei que você me odeia. Ela disse, a chuva escorrendo por seu rosto como lágrimas. Eu sei que, para você, eu sou a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Eu aceitei isso. Eu vivi com isso todos os dias. Mas preciso que você me escute por 10 minutos. Apenas 10. Depois disso, eu irei embora e juro pela memória de minha mãe que você nunca mais me verá. A menção à mãe dela, uma mulher doce que morrera de câncer 2 anos antes de se conhecerem, foi um golpe baixo e preciso. Jin-Woo sentiu sua armadura de raiva vacilar. Havia algo diferente nela. A desesperança de antes fora substituída por uma urgência sombria. Contra todo o seu instinto de autopreservação, contra a lógica fria que governava sua vida, um fragmento de curiosidade cruel e masoquista se alojou em seu coração. Ele recuou um passo, abrindo um espaço estreito. 10 minutos. Ele rosnou. E então você desaparece da minha vida para sempre. Seu Dia entrou na casa que um dia fora seu lar. O calor do ambiente a envolveu, um abraço fantasma de uma vida perdida. Ela não olhou para as mudanças. A nova pintura, a ausência de seus livros, as fotografias de uma mulher desconhecida na estante. Seus olhos permaneceram fixos em Jin-Woo, o homem que ela amara mais do que a própria vida e a quem destruíra para poder salvar. A tempestade lá fora era apenas um sussurro comparada à que ela estava prestes a desencadear dentro daquelas paredes. Ele a observou enquanto ela ficava de pé no centro da sala de estar. Uma poça d'água se formando lentamente a seus pés, sobre o impecável piso de carvalho branco. O silêncio entre eles não era vazio. Era denso, pesado, cheio de palavras não ditas, acusações fossilizadas e a memória fantasma de um amor que fora tão vasto quanto aquele cômodo e agora não passava de um eco doloroso. Jin-Woo tomou um gole de seu uísque, o líquido queimando sua garganta, mas não conseguindo aquecer o gelo em seu peito. O tempo não foi gentil com você, ele disse. A observação era uma arma, afiada e cruel. Jia encontrou seu olhar, sem se encolher. A gentileza era um luxo que eu não podia me permitir. Ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Assim como a verdade. A verdade. Ele zombou, um som feio que ricocheteou nas paredes de vidro. Você não saberia o que é a verdade nem que ela se aninhasse em seu colo. Você teve sua chance de falar a verdade naquela noite, Jia. Você escolheu o silêncio. O silêncio era a única armadura que eu tinha. Ela disse, e pela primeira vez, uma fissura apareceu em sua compostura. Uma dor crua e antiga brilhou em seus olhos. Você acha que foi fácil? Sair desta casa, da nossa vida sem nada? Deixar você acreditar no pior de mim? Eu não acreditei no pior, eu vi. Ele retrucou, gesticulando para o espaço vazio ao redor deles. Eu vi as fotografias, eu vi o homem. Ele valeu a pena? Toda essa destruição? Ele valeu? A pergunta era veneno que ele mesmo bebia. Por 5 anos ele se perguntara sobre o homem sem rosto, o arquiteto de sua ruína. Jia fechou os olhos por um instante, como se para se firmar contra uma onda de tontura. Ele não era meu amante, ela disse, a voz quase um sussurro. Ele era o preço. E agora, a dívida venceu. Jin-Woo riu. Uma risada curta e sem alegria. Metáforas. Você sempre gostou de falar por enigmas. Seus 10 minutos estão passando, Jia.
Qual é a vida ou morte que te trouxe rastejando de volta para cá? Ela ignorou a ofensa. Seus olhos varreram a sala, não com nostalgia, mas com um propósito agudo, como um ladrão estudando uma planta. Eu preciso de algo que deixei para trás, algo que está escondido nesta casa. A suspeita imediatamente tomou o lugar da raiva. Dinheiro, joias. Se você acha que pode vir aqui e reivindicar algo, não é nada disso. Ela o cortou. É uma caixa. Uma pequena caixa de laca preta com incrustações de madrepérola, o desenho de 1000 garças. O ar ficou preso nos pulmões de Jin-Woo. A caixa de laca das 1000 garças. Um presente de casamento de sua avó. Uma antiguidade de valor inestimável, mas seu verdadeiro valor era simbólico. 1000 garças para 1000 anos de felicidade e prosperidade. Uma promessa que se tornara uma piada de mau gosto. Eu a procurei depois que você foi embora. Ele disse, a voz tensa. Eu ia vendê-la. Ou destruí-la. Não consegui encontrá-la. Pensei que você a tivesse levado. Era uma das poucas coisas que o confundiram na época. Por que levar um item tão volumoso e reconhecível e deixar para trás todas as suas joias e bens pessoais? Eu não poderia levar. Ela disse. Estava muito bem escondida. No único lugar que eu sabia que ninguém jamais pensaria em procurar. Ela se virou e olhou para a parede norte, onde uma enorme pintura abstrata, uma explosão de azuis e cinzas que Yu-Ha havia escolhido, agora estava pendurada. Atrás desta pintura, havia um estúdio de cerâmica ali. Você se lembra? Nós o construímos juntos. A memória o atingiu com a força de um soco. O cheiro de argila úmida, o som da roda de oleiro, as mãos deles cobertas de barro enquanto riam e criavam peças imperfeitas. Fora o coração da casa, o único espaço verdadeiramente compartilhado e caótico em sua fortaleza de ordem. Após a partida dela, ele mandara demolir tudo, selar a parede e apagar cada vestígio daquele refúgio. Há um compartimento oco na parede de trás, perto do chão. Jia continuou, sua voz firme, trazendo-o de volta ao presente gélido. Forrado com chumbo. Foi onde eu a coloquei. Jin-Woo a encarou, o cérebro trabalhando furiosamente. A história era tão específica, tão detalhada, que era quase impossível ser uma mentira. Mas isso só aprofundava o mistério. Por quê? Por que esconder uma caixa e desaparecer por 5 anos para depois voltar no meio de uma tempestade falando de morte? Por que dentro daquela caixa? Disse Jia, dando um passo à frente, a intensidade em seu olhar prendendo-o no lugar. Não há joias. Há um livro de registros e uma chave. E eles são a única coisa que pode impedir o presidente Choi Min-jung de te matar. O nome o atingiu como um raio. Choi Min-jung. O magnata da construção impiedoso da Taiyang Corp. Um homem com quem o pai de Jin-Woo tivera uma parceria desastrosa décadas atrás. Um conflito que levara a família Lee à beira da falência antes de Jin-Woo reconstruir a fortuna com seu próprio talento. Choi era uma figura sombria do passado. Um predador corporativo conhecido por destruir seus rivais. Mas ele não tinha negócios com Choi. Não em anos. Você está delirando, ele disse. Mas uma semente fria de inquietação começou a brotar em seu estômago. Choi não tem motivos para vir atrás de mim. Ele tem todos os motivos. Jia insistiu, a voz carregada de uma urgência desesperada. Seu último projeto, o arranha-céu Sky Warden. Você venceu a licitação contra a Taiyang Corp. Foi uma humilhação pública para ele. Mas não é sobre negócios, Jin-Woo. Nunca foi. É sobre o seu pai. Sobre algo que aconteceu há 25 anos. Ele se lembrou de um artigo que lera algumas semanas atrás. Um engenheiro estrutural, um velho amigo e mentor de seu pai que havia trabalhado como consultor no projeto Sky Warden, morrera em um estranho acidente de carro. A polícia considerou um caso de direção imprudente, mas algo naquilo o incomodara. O que há naquela caixa, Jia? Ele perguntou.
o ódio em sua voz agora tingido de uma relutante e terrível necessidade de saber. A verdade sobre como seu pai realmente perdeu a empresa dele, ela disse. A prova de que Choi Min-jun não o superou nos negócios. Ele o destruiu. E agora, ele teme que você tenha encontrado essa prova e que vá fazer a mesma coisa com ele. Ele não vai esperar para descobrir. Ele vai eliminar a ameaça. Ele ficou ali, no centro de sua vida perfeitamente ordenada, enquanto a mulher que ele pensava conhecer e odiar desmantelava sua realidade, tijolo por tijolo. A traição dela, o pilar de sua dor nos últimos 5 anos, de repente parecia pequena, quase insignificante, diante da sombra monstruosa que ela acabara de invocar. A história era insana, implausível. Mas ao olhar para o rosto dela, para a convicção forjada no fogo de um sofrimento que ele mal podia imaginar, ele soube, com uma certeza aterrorizante que gelou sua alma, que ela estava dizendo a verdade. A questão não era mais se ele acreditava nela, a questão era o que fariam a seguir. A chuva batia contra o vidro, como dedos de um esqueleto tentando entrar. E pela primeira vez em 5 anos, Jin-woo sentiu medo. Não da mulher à sua frente, mas do mundo que ela trouxera consigo. A lógica e a raiva, as 2 sentinelas que guardavam a fortaleza de Jin-woo, foram aniquiladas. Restou apenas o instinto. O instinto de um homem encurralado, não por um inimigo que ele podia ver, mas pela sombra de uma verdade tão colossal que ameaçava engolir tudo. Ele olhou para a pintura abstrata, para a parede lisa e impessoal, e viu pela primeira vez em anos, não o presente que ele construíra, mas o passado que ele enterrara vivo. Sem uma palavra, ele se dirigiu à garagem. Jia o seguiu. O som de seus passos molhados um eco hesitante aos seus. Ele voltou com uma marreta e um pé de cabra, as ferramentas de construção agora reimaginadas como instrumentos de exumação. Ele parou diante da pintura, a obra de arte cara e sem alma, e sem hesitação, arrancou-a da parede, jogando-a de lado com um estrondo que fez Jia estremecer. A parede branca e vazia parecia zombar dele. Por um momento, ele hesitou. Quebrar aquela parede era um ato de profanação. Era admitir que a vida que ele construíra era uma fachada, erguida sobre uma mentira, não a dela, mas a sua própria. A mentira de que ele poderia apagar o passado simplesmente rebocando-o. É aqui, Jia disse suavemente, aproximando-se e tocando um ponto baixo na parede. Atrás da terceira fileira de azulejos que costumava estar aqui, havia uma pequena imperfeição na argamassa que só eu conhecia. O detalhe, a memória íntima de uma falha, foi o que o impulsionou. Ele ergueu a marreta. O primeiro golpe foi ensurdecedor. O gesso estalou como ossos velhos, revelando a treliça de metal por baixo. O arquiteto nele morreu e o demolidor nasceu. Golpe após golpe, ele atacou a parede. A fúria e o medo se canalizando para o esforço físico. A poeira encheu o ar. Um nevoeiro de fantasmas de memórias pulverizadas, pegando na garganta e queimando os olhos. Jia não ficou parada. Ela pegou o pé de cabra e começou a arrancar os pedaços maiores de gesso que ele soltava, trabalhando ao lado dele em um ritmo silencioso e sincronizado que eles não compartilhavam há anos. Naquela nuvem de poeira e destruição, eles não eram o traidor e o traído. Eram 2 pessoas contra uma parede, contra o tempo, contra uma ameaça que se aproximava. Enquanto trabalhava, fragmentos do passado o assaltavam. O riso de Jia naquele mesmo lugar, o rosto dela manchado de argila. A forma como ela cantarolava fora do tom enquanto trabalhava na roda. A noite em que adormeceram no chão do estúdio, exaustos e felizes, cobertos por um lençol empoeirado. Cada golpe da marreta era uma punição a si mesmo por ter esquecido, por ter escolhido acreditar na versão mais fácil e mais cruel da história. Um acesso de tosse violenta dobrou Jia. A poeira era espessa demais. Jin-woo parou, o peito arfando, e a viu apoiar-se na parede oposta,
o rosto pálido e o corpo tremendo de um esforço que sua aparente fragilidade mal podia sustentar. O instinto, mais uma vez, superou o orgulho. Ele largou a ferramenta, foi até ela e segurou seu braço. Sente-se, ele ordenou, a voz rouca. O contato enviou uma corrente elétrica através de ambos. A eletricidade de uma história interrompida, de 5 anos de distância, aniquilados em um único toque. Os olhos dela encontraram os dele, e naquelas profundezas escuras, ele viu a extensão total do preço que ela pagara. Não era apenas a perda dele, da casa, da vida deles. Eram 5 anos de medo, de solidão, de carregar um fardo pesado demais para uma única alma. Estou bem. Ela ofegou, mas não se afastou. Não, não está. Ele a guiou até o sofá, longe da poeira, e lhe entregou seu copo de água intocado da mesa de centro. Voltou para a parede e, com uma nova e sombria determinação, abriu um buraco grande o suficiente para ver a cavidade escura por trás. Lá, coberta por uma espessa camada de poeira, estava a caixa de laca preta, intacta. Com cuidado, ele a retirou do seu túmulo. Era mais pesada do que ele se lembrava. Ele a levou para a mesa de centro e a colocou entre eles. O silêncio voltou, agora preenchido por uma nova tensão. A da revelação iminente. Agora, ele disse, a voz baixa, quase inaudível acima das batidas de seu próprio coração. Conte-me tudo, não as metáforas. A verdade. Dia respirou fundo, o olhar fixo na caixa como se ela contivesse toda a sua dor. 1 mês antes, daquilo. Ela começou, a palavra traição pairando não dita entre eles. Fui abordada por um homem. Ele trabalhava para o presidente Choi. Ele me mostrou um dossiê sobre você. Ela descreveu como Choi havia monitorado Jin-woo por anos, vendo sua ascensão como um eco perigoso do desafio de seu pai. Choi descobrira que o pai de Jin-woo, antes de morrer, havia reunido provas de suas atividades ilegais, suborno, extorsão, sabotagem, e as escondera. Choi nunca as encontrou, mas vivia com medo de que Jin-woo o fizesse. Ele me deu um ultimato. A voz de Dia era monótona, como se lesse um relatório de autópsia. Ele disse que você estava perto demais de descobrir a verdade sobre o seu pai, mesmo que não soubesse. Ele me deu uma escolha. Eu deveria destruir sua fé em mim de forma tão completa, tão irreparável, que você nunca mais confiaria em nada que viesse de mim. Eu tinha que me tornar veneno para você. Ou então, ele o mataria. Faria parecer um acidente, assim como fez com o engenheiro. Assim como ele fez com o seu pai. A revelação final caiu no silêncio da sala. O pai de Jin-woo não morrera de um ataque cardíaco súbito, como a certidão de óbito dizia. Fora um assassinato. As fotos. Jin-woo sussurrou, a garganta fechada. Encenadas. Ela confirmou. O homem era um dos capangas de Choi. Ele me forçou a ir àquele hotel, a sorrir, a deixar que ele me abraçasse. Eu sabia que estávamos sendo fotografados. Cada segundo foi uma tortura. E a pior parte foi o meu silêncio depois. Quando você me confrontou, tudo o que eu queria fazer era gritar a verdade. Mas eu olhei nos seus olhos, vi sua raiva justa, e soube que se eu lhe contasse, você, com seu orgulho e seu amor por seu pai, iria direto atrás de Choi. E você estaria morto em 1 semana. Meu silêncio foi o seu escudo. Sua dor foi o preço da sua vida. Ele olhou para ela, para esta mulher que ele amaldiçoara por 5 anos. Ela não apenas suportou a perda de tudo o que amava, mas também carregou o peso de sua segurança, protegendo-o com a armadura de sua própria desonra. O ódio era um alicerce, e sem ele, tudo o que ele havia construído sobre si mesmo nos últimos 5 anos desmoronou em pó e ruínas, assim como a parede atrás dele. Uma única lágrima, quente e pesada, rolou por seu rosto. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa. Dentro, um pequeno livro-caixa de couro e uma única chave de cofre de banco de aparência antiga repousavam sobre um forro de veludo vermelho.
A prova. A arma que poderia destruir Choi. A herança de seu pai. No momento em que seus dedos tocaram o couro frio do livro, um som suave, mas distinto, cortou o barulho da chuva. Um bip eletrônico. O sensor do portão de entrada. Ele olhou para o painel de segurança na parede. A luz verde que indicava protegido havia se apagado. Alguém havia desativado seu sistema de segurança. Alguém estava na propriedade. A dívida, como o dia a dissera, havia chegado para ser cobrada. O som do bip foi um ponto final na história de seu passado e o tiro de partida para a luta por seu futuro. O terror é um ladrão silencioso. Ele não arromba a porta. Ele a encontra já aberta e, em um piscar de olhos, congela tudo o que antes era fluido. A dor, a culpa, o peso esmagador dos 5 anos de mal-entendido. Tudo foi instantaneamente cristalizado pela adrenalina pura e fria. Jin-Woo se moveu. Não havia mais hesitação. O arquiteto de espaços deu lugar ao arquiteto de sobrevivência. Ele olhou para Jia e em seus olhos arregalados ele viu o mesmo medo que sentia, mas também viu uma confiança inabalável nele. Era a confiança que ele havia traído e que, de alguma forma milagrosa, havia sobrevivido. Ele não a trairia novamente. Pegue a caixa. Ele ordenou, a voz um sussurro áspero e urgente. Não a solte por nada. Enquanto ela agarrava a caixa de laca com as 2 mãos, como se fosse uma âncora em uma tempestade, Jin-Woo correu para o painel de controle da casa inteligente ao lado da lareira. Com alguns toques rápidos na tela, ele desligou todas as luzes internas, mergulhando a casa em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo brilho difuso da iluminação externa da cidade através das paredes de vidro. A escuridão era sua aliada. Ele conhecia cada centímetro daquela casa. Eles, não. Fique atrás de mim e não faça nenhum som. Ele sussurrou, pegando a mão dela. A mão dela estava gelada, mas ela a apertou com força. Eles viram as sombras antes de verem os homens. 2 silhuetas altas e escuras, movendo-se com uma eficiência desumana pelo jardim. Não eram ladrões comuns. Moviam-se como lobos, cercando a casa, testando as portas de vidro com uma calma aterrorizante. Eles sabiam que o sistema de segurança estava desativado. Sabiam que seus alvos estavam lá dentro. A sala de estar, com suas paredes de vidro, era uma armadilha mortal. Uma vitrine. Para o meu escritório. Agora. Jin-Woo puxou-a suavemente, guiando-a para longe do espaço aberto, para os corredores mais estreitos e escuros nos fundos da casa. Cada passo no piso de carvalho parecia um trovão em seus ouvidos. A chuva lá fora abafava alguns sons, mas intensificava outros, transformando cada gota d'água em um potencial passo do inimigo. Ao passarem pela cozinha, um feixe de luz de uma lanterna potente varreu a sala de estar. Eles se achataram contra a parede, prendendo a respiração. A luz dançou sobre os destroços da parede que eles haviam criado, uma prova silenciosa de que os intrusos já sabiam o que eles haviam encontrado. Eles não estavam ali para procurar. Estavam ali para recuperar e eliminar as testemunhas. Chegaram ao seu escritório. Era o coração de seu império, um espaço forrado com estantes de livros do chão ao teto contendo volumes sobre arquitetura, filosofia e arte. Era seu refúgio, e também sua rota de fuga. Meu pai era paranoico. Jin-Woo sussurrou, a voz tensa enquanto seus dedos corriam pela lombada de uma série de livros encadernados em couro. Depois do que Choi fez com ele vivia com medo. Ele me ensinou que toda fortaleza precisa de uma porta dos fundos secreta. Seus dedos encontraram um ponto específico em um volume falso. Ele o pressionou e com um zumbido quase inaudível, uma seção inteira da estante de livros recuou e deslizou para o lado, revelando uma passagem escura e estreita. O ar que saiu de lá era frio e cheirava a concreto e poeira. Para onde isso leva? Jia sussurrou, os olhos fixos na escuridão.
para a parede dos fundos da garagem. Vamos. Ele a guiou para dentro primeiro, depois entrou e ativou o mecanismo de fechamento do lado de dentro. A estante deslizou de volta ao lugar com um clique suave, selando-os na escuridão total. Por um momento, o único som foi o de suas respirações ofegantes e o batimento acelerado de seus corações. Jin-Woo pegou o celular, a tela fornecendo uma luz fraca. A passagem era apertada, pouco mais que um corredor de serviço. Era o esqueleto secreto de sua casa perfeita. Enquanto se moviam, podiam ouvir sons abafados do outro lado da parede. O estilhaçar de um vidro, seguido por passos pesados dentro da casa. Eles estavam dentro. Eles vão revirar a casa, disse Jia, a voz trêmula, mas controlada. Quando não nos encontrarem, eles virão para a garagem. Jin-Woo completou. Não temos muito tempo. A passagem terminou em uma porta de aço. Jin-Woo a abriu com cuidado, revelando a garagem escura. Seus carros, um sedã de luxo para o dia a dia e um coupé esportivo de 2 lugares para fins de semana, estavam ali como bestas adormecidas. O coupé era mais rápido, mais ágil. A escolha era óbvia. Entra, ele disse abrindo a porta do passageiro para Jia. Ela deslizou para dentro, colocando a caixa de laca em seu colo com uma reverência protetora. Jin-Woo entrou no banco do motorista. Ele não inseriu uma chave. O carro tinha ignição por impressão digital. Ele pressionou o polegar no sensor. O motor não rugiu para a vida com um barulho alto, mas sim zumbiu. Um som gutural e poderoso que prometia velocidade. Era um carro elétrico, modificado para o silêncio e o torque instantâneo. Naquele momento, ele abençoou sua própria obsessão por tecnologia. Ele tocou no controle remoto do portão da garagem. A porta rolou para cima, revelando a noite chuvosa e a rua vazia. Ele podia ouvir os homens gritando dentro da casa agora. Eles haviam percebido que a presa havia escapado da armadilha. Segure-se, ele disse, olhando para Jia. O olhar que ela lhe devolveu era uma mistura de medo e fé absoluta. Ele pisou no acelerador. O carro disparou para fora da garagem, os pneus cantando no asfalto molhado. Por um glorioso segundo, eles estavam livres, rasgando a noite, a chuva chicoteando o para-brisa. Ele fez uma curva fechada no final de sua rua, as luzes da cidade de Seul se estendendo diante deles como uma promessa de refúgio. Foi então que ele olhou no espelho retrovisor. Lá atrás, saindo da escuridão a uns 200 metros de distância, 2 faróis ganharam vida. Um sedã preto, elegante e ameaçador, que não estava lá um momento antes. Ele saiu da esquina com uma velocidade impossível, o motor potente e um rugido audível mesmo acima da chuva. Eles não haviam escapado. A armadilha apenas se tornara maior. A liberdade era uma ilusão. A caçada havia apenas mudado de cenário, das paredes claustrofóbicas de uma casa para as artérias abertas e perigosas da cidade. O coupé elétrico movia-se como uma agulha de obsidiana costurando o tecido noturno de Seul. As ruas, transformadas em rios de asfalto negro pela chuva, refletiam as luzes de neon em borrões de fogo líquido. No espelho retrovisor, os faróis do sedã preto eram 2 olhos de predador, implacáveis e constantes. Eles não tentavam manobras espetaculares. Eles simplesmente os seguiam com uma paciência mortal, sabendo que a cidade era uma gaiola e era apenas uma questão de tempo até que a presa se cansasse. Jin-Woo dirigia com uma concentração que transcendia o pânico. O arquiteto em sua alma via a cidade não como um emaranhado de ruas, mas como um sistema de veias e artérias, de espaços abertos e gargalos. Ele evitava as grandes avenidas, mergulhando na teia de ruas secundárias do antigo distrito de Jongno, onde os becos eram estreitos demais para que a velocidade do sedã fosse uma vantagem. O silêncio do motor elétrico era sua única vantagem tática, permitindo-lhes deslizar por vielas escuras quase como um fantasma. Eles conhecem o carro, disse Jia, a voz baixa e tensa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a caixa em seu colo. Choi sabe tudo sobre você. Ele saberá para onde você poderia ir. A casa de seus sócios, o apartamento de Yu-Ha.
O nome de sua noiva pairou no ar. Uma complicação de uma vida que já parecia pertencer a outro homem. Ele teria que lidar com aquilo. Com a verdade. Com a dor que causaria. Mas primeiro, eles precisavam sobreviver à noite. Não vamos para nenhum lugar que eu conheça. Jin-woo respondeu, fazendo uma curva fechada que fez os pneus protestarem. Vamos para um lugar que ele não pode controlar. Esse lugar não existe. Jia rebateu. O desespero de 5 anos de fuga vazando em sua voz. O alcance dele é infinito. Não podemos fugir para sempre. Então nós paramos de correr. Jin-woo disse. E uma nova ideia, afiada e perigosa, tomou forma em sua mente. Ele olhou para ela, para a caixa em seu colo. Nós não fugimos. Nós atacamos. Jia o encarou, compreendendo. Ela abriu a caixa de laca e pegou o pequeno livro-caixa. Com a luz do painel do carro, ela folheou as páginas. Nomes, datas, números de contas offshore, registros de pagamentos a políticos e policiais. Era um mapa detalhado do império criminoso de Choi Min-jun. Isso... Ela sussurrou, maravilhada com a coragem do pai de Jin-woo. Isso não apenas o coloca na prisão. Isso destrói a Taeyan Corp. E metade do governo da cidade. A polícia não é uma opção, disse Jin-woo. Muitos desses nomes estão na folha de pagamento dele. Se entregarmos isso, ele o enterrará, e a nós junto. Então, o que fazemos? Perguntou Jia. Meu pai acreditava em arquitetura, disse Jin-woo. Ele dizia que os alicerces mais fortes são inúteis se a estrutura inteira não for exposta à luz. Nós não vamos entregar isso a uma pessoa. Vamos entregar a todos. Ele mudou de direção abruptamente, apontando o carro para o sul, em direção ao Digital Media City, o coração pulsante das redes de notícias da Coreia. Vamos incendiar o mundo dele. O plano era desesperado. Eles precisavam chegar ao prédio da SBC News, uma das maiores e mais respeitadas agências de notícias do país. Lá dentro, haveria jornalistas trabalhando até tarde. Haveria segurança. Os homens de Choi não poderiam simplesmente entrar atirando. A perseguição se intensificou quando eles entraram na via expressa que margeava o rio Han. O sedã preto, agora em terreno aberto, diminuiu a distância. Jin-woo empurrou o carro ao seu limite, zigue-zagueando pelo tráfego esparso da madrugada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e a cidade parecia suspensa em um brilho úmido e etéreo. Eles viram o prédio da SBC à distância, uma torre de vidro e luz. Mas seus perseguidores também viram. O sedã avançou, batendo na traseira do cupê com um solavanco violento. Jia gritou quando o carro derrapou, mas Jin-woo corrigiu a trajetória, os dentes cerrados. Tire fotos! Ele gritou. Com seu celular! Cada página! Enquanto ele lutava com o volante, Jia trabalhou febrilmente, o flash do celular iluminando seu rosto concentrado enquanto ela fotografava as páginas do livro-caixa. O sedã bateu neles novamente, mais forte desta vez, tentando jogá-los contra a barreira de proteção. Jin-woo viu a rampa de saída para o complexo de mídia. Ele fez uma virada brusca e suicida, o carro cantando pneus, e entrou na rua que levava à entrada principal do prédio. O sedã o seguiu, agora perigosamente perto. Eles não iriam conseguir chegar à entrada. Plano B. Jin-woo rosnou. Ele virou para uma garagem subterrânea, quebrando a cancela de segurança. Alarmes soaram. Ele desceu em alta velocidade pelos níveis de estacionamento, finalmente parando em um canto escuro no nível mais baixo. Ele desligou o carro. O silêncio foi total, quebrado apenas por suas respirações. Segundos depois, ouviram o som do sedã entrando na garagem, procurando por eles. Envie, Jin-woo sussurrou. Envie tudo para o e-mail geral da redação da SBC, agora. Com os dedos trêmulos, Jia anexou as dezenas de fotos a um e-mail. Ela digitou um assunto simples. A verdade sobre a Taeyan Corp. Ela encontrou o endereço de e-mail geral no site da emissora. Seus olhos encontraram os de Jin-woo na escuridão.
O som dos pneus do sedã estava se aproximando. Ela apertou enviar. Uma pequena barra de progresso apareceu na tela. O upload era lento. Lento demais. 10%. 25%. Os faróis do sedã varreram o nível, aproximando-se de sua fileira. 50%. Jin-Woo segurou a respiração. 75%. O carro preto virou em sua direção, parando a 20 metros de distância. As portas se abriram. As duas silhuetas saíram. 95%. A notificação apareceu na tela. Mensagem enviada. No mesmo instante, as luzes da garagem se acenderam e sirenes explodiram por toda parte. A cancela quebrada havia acionado o alerta máximo de segurança do prédio. Os homens de Choi, pegos de surpresa sob a luz forte, hesitaram. Foi o suficiente. 3 dias depois, o sol da manhã entrava pelos vãos da parede quebrada, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. A casa de Lee Jin-Woo não era mais um santuário de ordem. Era uma ruína honesta, uma cicatriz aberta para o céu. As notícias na TV, que tocava em volume baixo, contavam a história da queda espetacular de Choi Min-jun. O e-mail anônimo provocara um frenesi. Com as provas publicadas, testemunhas começaram a aparecer. As ações da Taeyang Corp haviam evaporado. Mandados de prisão foram emitidos. O império, construído sobre segredos e medo, desmoronara sob o peso da luz. Jin-Woo entrou na sala com 2 xícaras de chá. Jia estava de pé perto da parede quebrada, olhando para o jardim encharcado de sol. Ela usava uma de suas camisas, as mangas enroladas nos cotovelos. O silêncio entre eles não era mais pesado de dor, mas leve de possibilidades. Ele parou ao lado dela, entregando-lhe uma xícara. Eu sinto muito, Jia, ele disse, as palavras simples carregando o peso de 5 anos de remorso. Não por acreditar na mentira, mas pela minha crueldade, pela minha raiva. Eu te expulsei para uma tempestade e nunca me perguntei se você tinha um lugar para ir. Jia se virou para ele, um pequeno sorriso cansado em seus lábios. Você estava ferido, e eu queria que você ficasse com raiva. A raiva te manteve vivo, te manteve longe dele. Ela tocou o braço dele. Nós 2 perdemos 5 anos, Jin-Woo. Não vamos perder mais 1 minuto lamentando por eles. Ele olhou ao redor da sala destruída, para o espaço onde o estúdio de cerâmica deles costumava ser. Eu posso reconstruir, disse ele, o arquiteto nele renascendo, mas diferente, mais humilde. Eu sei, ela disse. Ele pegou a mão dela. A mão que se encaixava na sua como uma memória há muito perdida. Nós podemos reconstruir. Ele corrigiu. A promessa das 1000 garças na caixa de laca não era sobre uma felicidade perfeita e ininterrupta. Era sobre resiliência, sobre voar através de 1000 invernos e ainda assim encontrar o caminho de volta para casa. E ali, em meio às ruínas de sua antiga vida, sob o sol de um novo dia, Lee Jin-Woo e Seo Jia começaram a desenhar a planta de sua segunda chance.